Primeiramente, boa tarde. É muito prazer que eu vou apresentar o meu plano de sucessão de 25.2. Meu nome é André Caruso, estou pleiteando para o cargo de gerente de marketing, com foco no mercadológico como primeira opção, e como segunda opção, o cargo de gerente de projetos. Motainai, nasce escrita japonesa e nasce escrita tradicional, foi provavelmente a palavra que eu mais ouvi na minha vida inteira, principalmente na minha infância, a partir da minha mãe e da minha avó. Toda vez que eu deixava algum grão de arroz no prato ou algum pedaço de alface no meu prato, alguma delas virava para mim e falava Motainai. E basicamente Motainai significa não desperdício. Mas a partir dos ensinamentos da minha avó, eu aprendi que na verdade vai muito além disso. Motainai, ele significa que a gente tem que valorizar e aprender a valorizar os esforços que foram colocados para aquela comida estar na nossa frente e as pessoas que colaboraram para poder ter esse prato de comida que eu ia comer no momento. Foi exatamente depois de um Motainai que eu recebi da minha mãe num jantar que eu percebi que as principais lições que eu levo para a minha vida, as principais lições que eu tenho durante toda a minha vida foram as lições que vieram diretamente de dentro de casa. Esse é exatamente o tema do meu painel e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. São as lições que eu levo para a minha vida e as lições de casa. A primeira lição que eu aprendi veio da minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa fortemente influenciada pela religião shintoísta e ela me ensinou o respeito ao invisível. A religião shintoísta, minha avó, ela acredita que os deuses, ou os kamis, os espíritos divinos, eles estão presentes em absolutamente todo lugar. Então, desde as árvores, das águas e até os objetos que estão ao nosso redor agora. E, então, eles não são deuses distantes, mas eles, na verdade, são os espíritos que estão presentes no nosso cotidiano. E, basicamente, o ensinamento que eu recebi aqui da minha avó é que tudo merece muito respeito. Não importa se for uma pessoa ou se for um objeto que você acha que é relevante na sua rotina. Você precisa tratar como se tudo tivesse vida. E isso moldou muito o jeito que eu ajo e principalmente interajo com as pessoas, porque para mim cada coisa merece muita atenção. O outro ensinamento é o Shokurin Kishitsu, que ele basicamente significa a perfeição do artesão ou o trabalho do artesão. E um ensinamento muito profundo dele é que o trabalho reflete perfeitamente quem você é. Então a minha avó sempre falava que o nosso trabalho precisa ser feito com a máxima calma, paciência e serenidade no mundo, porque ele acaba refletindo quem você é. E minha avó, ela sempre foi uma professora, ela trabalhou a vida inteira dela numa escola pública ensinando história e geografia, mas se você perguntar para ela o que ela realmente amava fazer, era o artesanato, principalmente os tapetes, ela adorava fazer tapetes. E o Shokurin Kishitsu foi um ensinamento muito importante que ela passou para mim, porque toda vez que ela acabava um tapete, que ela acabava de colocar o último ponto, ela pendurava na parede dela e falava, esse é um autorretrato meu, porque cada ponto, cada imperfeição e cada perfeição vai refletir quem ela é e quem ela foi naquele momento. Outro ensinamento que eu recebi, principalmente da minha mãe, é o Kaizen, e na cultura japonesa ele pode significar muitas coisas diferentes, mas dentro da minha casa ele significa a busca constante por melhorar, mesmo nas coisas pequenas. Então, aquela melhoria que você acha que é super relevante, na verdade empilhada várias vezes ao longo de vários dias, pode levar a uma mudança substancial. E não importa se fosse alguma lição de matemática que eu estava com muita dificuldade, ou, sei lá, um pepino que eu estava com dificuldade de cortar na cozinha, a minha mãe chegava para mim e falava, tenta mais uma vez, dá para melhorar, tenta mais uma vez, dá para melhorar. Eu acho que esse é um conceito muito importante, porque ele transforma não só o que a gente faz, então o trabalho que a gente faz, mas quem nós somos. Porque, retomando o último ensinamento, o trabalho reflete perfeitamente quem a gente é. Outro ensinamento é o Omoyari, que ele significa a empatia e a atenção ao próximo. E esse foi um ensinamento que foi passado pela minha avó de uma maneira muito natural, porque a minha avó sempre foi uma pessoa muito atenciosa e muito cuidadosa. Então, um exemplo que ela tinha disso é ela sempre teve 2 blocos de notas na casa dela. Um bloco de notas, ela anotava todos os familiares, as pessoas mais próximas dela, junto dos aniversários dessas pessoas. E ela tinha outro bloco de notas, que eram só os vizinhos dela, os endereços dos vizinhos, junto do aniversário deles. E toda vez que era o aniversário de algum vizinho dela, ela cozinhava e levava um bolo de fubá para essa pessoa. Então, basicamente, o que eu recebi desse ensinamento dela foi que não importa se for o seu amigo mais próximo, ou um familiar super distante, ou um colega de trabalho que você não está dando muita mínima, é muito importante a gente olhar além da superfície e entender o que o outro pode estar sentindo. O outro ensinamento que a minha avó me passou, que na verdade não é um ensinamento, é um ritual da religião shintoísta, e é basicamente um ritual de purificação do corpo físico e do espírito e da mente. E a minha avó ela tinha esse próprio ritual dela, que era o jardim. Aqui é uma foto muito fofa minha dela, inclusive. Ela sempre passava muitas tardes regando, colhendo as folhas secas, picotando as folhas, e ela falava que o jardim era um momento de pausa, e que esses momentos de pausa eles não são irrelevantes, porque eles são muito importantes para a gente poder desconectar e conseguir imaginar e refletir mais fundo. Então, toda vez que eu estou passando por algum momento muito difícil na minha vida,
vida, eu paro, fecho os olhos, respiro fundo e tento imaginar no jardim da minha avó. E bom, eu falei muito desse lado da minha avó e da minha mãe, de serenidade, mas tem um outro lado da minha família que é tão relevante para os ensinamentos que eu recebi quanto esse outro lado. E coincidentemente, esse outro lado veio no mesmo navio que a minha avó e minha bisavó, na verdade, veio, que é o Kassato Maru. O Kassato Maru ele foi o primeiro navio de imigrantes japoneses que chegou no Brasil depois do acordo realizado entre os dois países, daquele acordo de mão de obra imigrante. E eu vou falar especificamente do meu avô, porque eu acho que, como toda família, a gente sempre tem aquela pessoa que tem um atributo, uma característica um pouco mais inesperada. E, querendo ou não, o meu avô teve as suas contribuições únicas na minha história e na história da minha família em geral. Então, resumindo um pouco, meu avô, ele era uma pessoa muito séria, muito disciplinada e muito trabalhadora. E ele tinha um senso de lealdade que ia muito além do comum. E foi exatamente esse senso de dever dele que fez ele entrar numa gangue. Os Shindo Heimei, ou os Corações Sujos, foram uma gangue real que existiu logo depois da Segunda Guerra Mundial no Brasil. E era um grupo formado por imigrantes japoneses no Brasil, que acreditavam que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, na verdade, nunca havia perdido a guerra e se mantinha invencível. Então, a partir de alguns métodos bem questionáveis, eles reforçavam essa ideologia e acabavam forçando essa ideologia também em outras pessoas. Mas eles devem estar se perguntando, pô, eu falei tanta coisa fofa da minha avó, da minha mãe, por que eu estou falando do meu avô agora? Eu já vou chegar lá, mas basicamente a lição que eu quero passar é que, por um lado, a minha avó me ensinou muita serenidade e paciência, e por outro lado, o meu avô aprendeu a relevância da paixão, da intensidade e principalmente o compromisso inabalável com aquilo que ele acreditava. O meu avô, ele sempre foi uma das pessoas que sempre levava as convicções dele até o fim. Ele sempre falava que se você for fazer algo, você tem que fazer com tudo que você tem, mesmo que isso seja entrar numa gangue. Mas no fundo, tinha uma lição muito importante aí, que era a paixão e o comprometimento são essenciais. E aqui sou eu com... não é o pessoal da gangue, mas eu coloquei só para dar uma representada. Eu estou aqui no meio. E esse é um ponto muito curioso da minha família, uma história muito curiosa, porque, como eu disse, por um lado a gente tem a minha avó, que me ensinou todas as vertentes do shintoísmo sobre calma, paciência, serenidade, virtude, e por outro lado tem meu avô, que me ensinou a intensidade e as crenças inabaláveis. Mas é exatamente com esses dois lados extremos que eu tive uma lição super importante, que é o equilíbrio entre paixão e serenidade. Então, a atenção aos detalhes da minha avó e a determinação do meu avô se complementaram de um jeito que moldaram completamente quem eu sou hoje em dia. E é exatamente entre esses dois lados extremos que eu tive as lições mais valiosas. Para mim, equilibrar esses dois pontos tão extremos é como costurar dois tecidos completamente diferentes. Cada ponto é uma lição, o respeito pelo momento, o cuidado dos detalhes, o valor das relações. E, obviamente, essa costura ela não é nada perfeita, mas ela é muito essencial porque ela acaba mantendo tudo unido. Então, aqui, embora esses ensinamentos sejam parte da cultura japonesa, eles também são muito parte de mim. Hoje em dia, eles moldam quem eu sou, como eu penso e principalmente como eu interajo com as pessoas. E hoje, enquanto eu estou construindo a minha história, eu vejo como essas lições continuam a me guiar. E aqui na Júnior, enquanto eu estou costurando algo completamente novo, eu uso essas lições para colaborar com todo mundo que está aqui, para criar algo que eu vejo valor de verdade. Essas lições foram as que eu aprendi em casa, mas são as que eu vou levar para todo lugar. Muito obrigado.